Envolvidos são ouvidos hoje pelo STF. O Igor Damasceno chega ao vivo e diretamente lá de Brasília com mais detalhes a respeito desses depoimentos que foram prestados lá no Supremo Tribunal Federal, onde já vejo que é onde o Igor está. É isso, Igor? Conta pra gente o que se sabe sobre esses depoimentos até agora. É isso mesmo, Kobayashi. Boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham. Eu falo aqui da área externa da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, onde nesse momento Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, presta esclarecimentos a uma delegada da Polícia Federal. Esse depoimento começou por volta das 2 horas da tarde, já se aproxima de 2 horas de oitivas, de perguntas e respostas aqui na segunda turma do STF. Vorcaro está preso, ele chegou aqui em Brasília em um avião fretado por volta das 11 horas da manhã e veio para o STF de forma ali tentando driblar a imprensa. Entrou pela garagem, então quase ninguém conseguiu fazer o registro, aliás, ninguém conseguiu fazer um registro da chegada de Daniel Vorcaro aqui ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele não é o único a prestar esclarecimentos. Também o ex-presidente do Banco de Brasília, BRB, Paulo Henrique Costa, ele que, assim como Vorcaro, é investigado por um suposto crime contra o sistema financeiro nacional. E um terceiro depoimento deve ser prestado pelo diretor do Banco Central, Ailton Aquino Santos. Mas não são depoimentos simultâneos. Começa um, depois outro, todos pela mesma delegada da Polícia Federal. O primeiro a prestar depoimento é Daniel Vorcaro e aí, ao fim das 3 oitivas, essa delegada da PF vai avaliar se é necessário fazer uma espécie de acariação, colocar os 3 depoentes frente a frente. Ela vai analisar pontos de divergência, se essas divergências precisam ser sanadas um na frente do outro. Então está nas mãos dela se depois dessas 3 oitivas haverá alguma acariação. Até ontem, o ministro Dias Toffoli, daqui do STF, ele tinha determinado essa acariação direto. Hoje, a partir das 2 horas da tarde, os 3 ficariam um na frente do outro para, então, sanarem pontos de divergências, as diferentes versões já apresentadas no inquérito da PF. Mas Dias Toffoli acabou recuando e deixou tudo na decisão da Polícia Federal. Então, é a PF quem vai decidir se essa acariação vai ser feita ou não. De qualquer forma, um juiz do gabinete do ministro Dias Toffoli acompanha os 3 depoimentos. Então, acompanhou primeiro de Daniel Vorcaro, depois de Paulo Henrique Costa e, por último, de Ailton Aquino Santos. O gabinete, então, do ministro Dias Toffoli está acompanhando toda essa oitiva. E o que está sendo investigado? Um suposto crime contra o sistema financeiro nacional, supostamente praticado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As investigações da PF começaram no ano passado, quando o Master não tinha condições, não tinha saúde financeira para arcar com vencimentos, para arcar com as dívidas. Um ano depois, o BRB, na gestão de Paulo Henrique Costa, tentou comprar ativos do Master por cerca de 12 bilhões de reais. Essa venda foi, então, proibida pelo Banco Central, acabou barrando essa compra por parte do BRB, porque o BRB é um banco público e poderia ter a sua saúde financeira prejudicada pelos prejuízos, prejudicada pela crise do Banco Master, ou seja, poderia ter os cofres públicos daqui do Distrito Federal, onde fica a sede do BRB, prejudicados com essa compra. E aí, no exato momento em que o BRB barrou a compra, aliás, o Banco Central barrou a compra por parte do BRB, Daniel Vorcaro tentou vender o Master para investidores estrangeiros, árabes. Mais uma vez, o Banco Central estaria tentando barrar essa compra e acabou, então, determinando a liquidação, fechamento das portas do Banco Master. Então, esse suposto crime cometido pelo Banco Master, essa tentativa de ajuda com um certo risco por parte do BRB e a liquidação determinada pelo Banco Central é que devem ser questionadas por essa delegada da Polícia Federal durante essa oitiva aqui na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Então, a Ailton Aquino Santos, diretor do Banco Central, nem ele nem o Bacen estão sendo investigados. É mesmo o BRB e o Banco Master. Mas esse depoimento é considerado bastante importante porque apresenta pontos
pontos de divergência. Eu vou devolver aí para você, Kobayashi, mas a qualquer momento posso voltar com novidades, porque a movimentação aqui está bem grande aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, a qualquer momento, algum depoimento pode acabar e aí a gente vai saber se haverá acariação ou não. Posso voltar com novidades a qualquer momento. Qualquer movimentação, você tem a prioridade de Igor Damasceno. Se você não voltar com novidades do Banco Master, tem novidades daqui a pouco do Bolsonaro que você traz também pra gente nesta edição do 3 em 1. Vamos lá, eu quero começar essa rodada com o Luiz Augusto Durso, meu colega advogado, que vai explicar pra gente primeiro essa situação de acariação que havia sido determinada. Depois houve um recuo do ministro Dias Toffoli falando que cabe à polícia depois decidir se faz ou não uma acariação, até porque os depoimentos sequer haviam sido prestados, né, Durso? Explica pra gente primeiro essa questão. Por que tinha determinação de acariação e agora não tem mais? Por uma razão muito estranha e inexplicável, Nelson Kobayashi. Para nossa audiência entender o que seria uma acariação, é você pegar, depois do depoimento dos envolvidos, duas versões totalmente divergentes ou até antagônicas, e aí você marca essa acariação, que seria um encontro entre essas partes para que elas, de alguma forma, se contestem a dizer quem está falando a verdade e quem está mentindo, porque só existe uma verdade real. Alguém, quando as verdades são absolutamente antagônicas, está deturpando o que seria a mais pura verdade. Só que havia sido marcada a acariação antes mesmo das oitivas. Isso não faz sentido nenhum, porque a acariação só é necessária depois das partes que foram ouvidas realmente se contestarem. Então, em primeiro lugar, tem que ouvir todo mundo para entender se as versões batem com a realidade, para depois, eventualmente, ter a acariação. Mesmo corrigido o problema pelo Supremo Tribunal Federal, né, pelo Dias Toffoli, ainda fica muito estranha essa opção final da acariação. Isso é natural, está previsto em lei. Então, se tiver divergências entre versões, haveria a possibilidade da acariação. Não precisa ter autorização prévia aí do ministro do Supremo. Então, na verdade, depois disso vir à tona, a gente cobrir aqui na imprensa, criticar muito esse tipo de tentativa de acariação antes das versões, e é importante a gente alertar que são versões faladas nos autos, né, no inquérito, no procedimento, no processo, e não em imprensa, e não em versões dadas pelas redes sociais. Não existe a verdade a não ser o que é falada nos autos. O que não está nos autos não está no mundo. É aquela máxima do direito. Então, a acariação só é possível depois de ouvir as partes. Para corrigir, ontem, durante o nosso programa, inclusive, o Supremo, Dias Toffoli, voltou atrás e não, eles serão primeiro ouvidos amanhã pela Polícia Federal e, em caso de necessidade, terá acariação. Tudo muito estranho, para um caso muito estranho, com agentes envolvidos e valores muito estranhos. Muito estranhos. Essa situação do Banco Master, Nelson Kobayashi, precisa ter uma investigação absolutamente séria, porque tem muita gente importante envolvida nessa história e muitos são os esclarecimentos necessários, inclusive querendo agora cancelar a liquidação do banco. Que segurança jurídica ou que segurança de expectativa existe nesse país? É mesmo um caso muito estranho, viu, seu Luiz Augusto Durso? Cada pena que puxa vem uma galinha junto, e aí é muita gente importante, de fato, envolvida nessa situação. Eu quero saber do Fábio Piperno, o que você avalia, Piperno, dessa investigação que tem tudo para ser a investigação sobre a maior fraude que se tem notícia no nosso Brasil. O pior é que você puxa uma pena pensando que é de galinha, mas na verdade vem uma avestruz junto, né? Muito maior, né? Porque tudo que cerca esse caso é muito grande e realmente é tudo muito obscuro. Eu convido nossa audiência, vou até aqui fazer propaganda de um grande trabalho feito pela imprensa. Acho que em julho do ano passado, a repórter Consuelo Diegues publicou uma excelente matéria sobre o tema, mais de 10 páginas, na revista Piauí. Aí eu leio sempre, né? Enfim, as reportagens deles e tal. Aí eu falei, pá, mas não é possível, será que tudo isso aqui é mundo real mesmo? Porque parecia até um roteiro de ficção. Tantos eram os valores envolvidos, os personagens, os lobistas, políticos,
Alô, senador Ciro Nogueira, né, que tentou, aliás, aumentar o valor, o limite do FGC de 250 mil para 1 milhão. Por que, senador? O senhor quis fazer isso? Lá no meio da reportagem, por exemplo, Daniel Vocaro candidamente explicando para a repórter que não, enfim, as taxas que o banco oferecia eram taxas que tinham cobertura do FGC. Ora, um fundo garantidor de crédito, que é um fundo garantidor, na verdade, do sistema, tinha virado peça de marketing. Ou seja, você pode comprar. Se o meu banco quebrar, vai ter alguém para garantir. Mas, sabe, que tipo de garantia é essa? Mas tudo isso passou. Aí eu fiquei naquela época imaginando, será que o Banco Central não vai fazer nada? E mostrando todo, né, o estilo nababesco de vida aí do Daniel Vocaro e do seu sonho, não? E resultado, não aconteceu nada. Passou nas barbas e aí vem o BRB. Ora, por que um banco estatal insistiu tanto para comprar um banco podre como era o Master? Por que esse empenho em comprar um banco podre? Da mesma forma, por que o Estado do Rio de Janeiro colocou o seu fundo de previdência, encheu o seu fundo de previdência com papéis do Banco Master? E comprar, Piperno, com valores que não se justificam, né? Depois o Gani pode explicar pra gente, mas um banco que estava totalmente no vermelho, com valores milionários, como se fosse assim... A joia da coroa. Uma joia, exato. Quer dizer, o Amapá, o Rio de Janeiro, né, vários municípios, todo mundo emporcalhando as suas carteiras com títulos do Banco Master. Por que isso? Esses governadores vão dar boas explicações porque eles iludiram centenas de milhares de funcionários dos seus estados. Duas coisas aqui para você, senhor Alan Gani. Vamos lá. A primeira questão, eu queria que você falasse justamente dessa... Por que é tão estranho um banco público comprar um banco privado que está no vermelho por um valor que não se justifica? Se eu não me engano, havia até uma expectativa de uma compra por outro banco privado, mas pelo valor simbólico de R$1, que seria justamente para assumir o passivo que viria junto com a compra, né? Que não tem ali nenhum tipo de fonte de lucro acontecendo, ou não havia, pelo menos naquele momento. Eu quero primeiro que você fale sobre isso. E segundo ponto, para a gente fechar o assunto, por que não se fala tanto como se poderia desse caso? Porque a gente passou o ano falando, o INSS está aí, ninguém fala tanto do INSS, por que isso não vai para frente? Mas no caso do Banco Master parece que é mais. É uma fraude bilionária, multibilionária, e a impressão que dá é que foram amarrando pessoas importantes para ir prendendo o rabo de todo mundo ali nessa teia de interesses, a ponto de, nesse momento, é muito difícil até ter assinatura suficiente para abrir uma CPMI sobre isso. Exatamente, Coba. Bom, primeiro, respondendo a primeira pergunta, a gente está falando que seria uma compra da carteira no valor de 12 bilhões de reais. O problema é que são ativos podres. O que é, no linguajar do mercado, ativos podres? São aqueles ativos que você tem um alto risco de crédito, de não recebimento. Então, o Banco Master ali tinha investido em ações de segunda linha, tinha investido em títulos de dívida de terceira linha, e o BRB ia comprar esses ativos e provavelmente não ia recebê-los, ou se fosse recebê-los, ia receber uma parte. Enquanto isso, o Master ia receber a bolada de 12,5 bilhões de reais. Traduzindo, venderam ativos de uma ação de terceira linha como se fosse a Amazon, a Google, né? Era essa a ideia. Evidentemente que a operação não ocorreu graças ao excelente trabalho técnico do Banco Central, resistindo a todas as pressões políticas, porque o Banco Central, ele avalia com modelos técnicos, né? Tem um modelo lá chamado Value at Risk, que ele avalia a probabilidade de calote, se o banco ele tem capital econômico suficiente para lidar numa situação de estresse, e evidentemente que todos os parâmetros do Banco Central bloqueavam a compra, acertadamente. Respondendo a sua segunda pergunta, por que não se fala mais, né, deste caso? Porque, evidentemente, Coba, o Banco Master, ele tem um potencial de derrubar a República maior do que o Petrolão. Muito interessante. Você vê que aqui no 3 em 1, meus amigos, a gente traduz o direito, traduz a política e traduz todo esse economês aí envolvendo o Banco Master. Daqui a pouco a gente fala sobre outros assuntos envolvendo aí a nossa
Polícia Judiciária, Polícia Federal e todas as investigações de Brasília.